Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o texto do Antigo Testamento de Juízes, capítulo 6, versículos 29 até o 31. E destacamos o versículo 29, que diz assim: E diziam uns aos outros: Quem fez isto? E, perguntando e inquirindo, disseram: Quem fez isso foi Gideão, filho de Joás. O tema de hoje é: O nosso Deus é todo-poderoso. O Deus verdadeiro não precisa de alguém para defendê-lo. É uma ilusão achar que nós temos que defender Deus. Deus sabe se defender e tem todo o poder para fazê-lo. Outra coisa é o que Deus pede para nós: dar bom testemunho de Deus. Nós não estamos aqui no mundo como cristãos para defender Deus, mas para testemunhar a nossa fé. E a nossa fé é através de Cristo, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Deus é todo-poderoso e ninguém pode vencê-lo. Este é o Deus que nós confiamos. Através de Jesus Cristo, Deus se deixou matar, Deus Filho, no caso. Através de Cristo, Deus se deixou ressuscitar. É Cristo, no caso. E tudo isso ele fez para nos salvar. Veja que Deus, ele se sacrifica para nos salvar. O Deus Todo-Poderoso também é um Deus de amor. Por que ele se sacrifica tanto assim para salvar a humanidade? Porque ele ama as pessoas e quer salvar a todos. Aqui no texto aparece um personagem, um juiz, que chamava-se Gideão, e ele era filho de Joás. Ele foi chamado por Deus para essa função. E nessa função ele estava incumbido de destruir toda a idolatria que estava lá no povo de Israel. E por causa disso ele conseguiu muitos inimigos. E esses inimigos queriam matá-lo. Veja, Deus chamou uma pessoa para fazer aquela função que Deus queria que fizesse, e ele fez. O povo teria a obrigação de defendê-lo e olhar com muita atenção o que ele falava e seguir aquilo que ele recomendava. Mas o povo, de forma geral, não queria ouvir a palavra do Senhor. Queria simplesmente fazer as suas próprias palavras, os seus próprios costumes, como algo mais importante do que a palavra de Deus. As pessoas que estão vivendo no pecado, elas não gostam daquele que Deus chama para a sua função. E não gostam por dois motivos. O primeiro, porque aquele que Deus chama para pregar a palavra ou para fazer a função que Deus está incumbindo, aquela pessoa fala contra o pecado. Hoje em dia, é um problema sério para um pastor, por exemplo, para um congregado, um líder, falar de Deus. Se ele vai falar em lugar público, ele pode até ser processado. É bem difícil isso. Nós não podemos abrir a boca em qualquer lugar. Então, se nós o fazemos, é porque nós somos chamados e nós respeitamos a Deus, e não necessariamente um ser humano ou opinião de pessoas pecadoras. Então, falar do pecado das pessoas, isso incomoda muita gente. E o segundo ponto é a pessoa que estraga ou disfarce a hipocrisia de muitos que estão provavelmente seguindo uma religião e se dizem cristãos. Porque uma coisa é falar para pessoas que não são cristãs. Outra coisa, e aí que vem o incômodo, falar para pessoas cristãs ou que se fingem de cristãos. Esses reagem com violência e palavras torpes contra o pregador,
contra o líder, contra o cristão que vai dar o bom testemunho. E veja como Deus, ele coloca suas coisas. Gideão, filho de Joás, apenas estava cumprindo a palavra de Deus. O primeiro mandamento já falava que ninguém deveria ter um outro Deus, mas só confiar no Senhor Deus, o Deus verdadeiro. E no Novo Testamento, Jesus fala o nome do Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque esse é o Deus que somente existe. Os outros deuses como Baal ou Astarote, Azira ou coisa semelhante, esses deuses não existem. E o que nós vamos fazer com esses deuses? Nem olhar, e nem venerar, e nem guardar em bibelôs ou assim nos quartos, lugares escondidos. Não, esses deuses não valem nada. O que vale mesmo é o Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo. E este Deus nos oferece o perdão dos pecados através de Cristo, a vida eterna através de Cristo, a salvação através de Cristo. Como é bom saber que o nosso Deus é um Deus de amor, mas também um Deus todo-poderoso. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, venha nos proteger da idolatria. Venha nos proteger de nós nos envolvermos em qualquer tipo de pecado e acharmos que tanto o pregador como o irmão que nos alerta estão errados. Ajude-nos a logo olharmos para Ti em arrependimento verdadeiro e pedirmos o perdão, e termos uma convivência de paz com os irmãos e irmãs na fé. Em nome de Jesus. Amém.